Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Pires e eu estou muito satisfeito de estar aqui com você para mais um vídeo dessa série em que estamos falando sobre fertilidade e nós escolhemos algumas mulheres da Bíblia que são mencionadas como mulheres estéreis, mas que conseguiram a graça através de uma intervenção sobrenatural de Deus para que pudessem gerar filhos. E hoje nós vamos falar de uma mulher chamada Mical, ela que foi uma das mulheres do rei Davi, e essa mulher teve a sua história transcrita nas páginas do Antigo Testamento para que nós possamos tirar com certeza algumas lições. Especificamente, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que vamos dizer nesse vídeo, você pode ler o capítulo 6 do livro de 2 Samuel e você então vai ter todas essas informações. Se fosse para nós darmos um título, se fôssemos para dar um título nesse vídeo, nós diríamos justamente que as nossas palavras e más ações podem, infelizmente, nos levar a ser estéreis. Ou então, por que não dizer, já podem demonstrar que nós somos estéreis. A Bíblia Sagrada vai dizer por esse texto, do capítulo 6 de 2 Samuel, que o Davi tinha essa mulher, que inclusive ela era filha de Saul, portanto, está aí o nome dela, Mical, e diz o texto que o Davi resolveu buscar a Arca da Aliança do Senhor que estava na casa de Obed-Edom. E quando Davi conseguiu fazer isso, ele já tinha tentado fazer isso de uma outra feita e não conseguiu êxito, ele então consegue trazer essa arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém e no caminho ele vem, junto com todos aqueles que estavam o acompanhando, eles vêm dançando, salmodiando, cantando ao Senhor, se alegrando, sacrificando animais, realmente em adoração a Deus. E quando eles chegam em Jerusalém, diz a Bíblia Sagrada que Mical viu Davi muito alegre, muito satisfeito, saltitante, pulando, de alegria, salmodiando a Deus no meio de todos aqueles que estavam junto com ele, e ela o desprezou no seu coração. E depois que ele então colocou a Arca da Aliança no seu devido lugar, abençoou o povo, presenteou o povo, ele vai literalmente para o palácio de encontro com a sua esposa. E quando ele chega junto a ela, diz a Bíblia Sagrada que ela o confronta. Inclusive, ela tenta, de certa maneira, menosprezar a atitude do Davi de ter feito aquilo que ele estava fazendo, principalmente num ambiente público. E diz a Bíblia Sagrada que o Davi não aceitou essa reprimenda da sua mulher, muito pelo contrário. Ele, inclusive, disse que tudo aquilo que ele tinha feito, o tinha feito para o Senhor. E se fosse necessário fazer outras vezes, ele o faria. Porque, na verdade, ele estava literalmente sendo grato a Deus por todas as bênçãos que estava recebendo cotidianamente. E a Bíblia vai dizer para nós, no finalzinho do capítulo 6, que a Mical nunca pôde ter filhos. E o que fica por inferência nesse texto é que, na verdade, por conta desse confronto dela com seu marido, e consequentemente pelo seu desprezo no seu coração, e por conta de ela ter, de certa forma, levado aquilo que eram as ações do Davi como se fosse algo de fato muito desprezível, o Senhor Deus não permitiu que ela tivesse filhos, e nós já tivemos ocasião de falar em outros vídeos que isso, para as mulheres da época, era algo insuportável de se pensar, ou seja, mulher ser estéril. Só que a Bíblia Sagrada diz que, de fato, ela passou a vida inteira sem ter filhos. E desse texto nós podemos tirar algumas lições muito importantes sobre essa temática de fertilidade, que está ligada também com a possibilidade ou não de uma pessoa ou ser fértil ou então ser estéril. Então, se ela é fértil, ela vai gerar. Se ela é estéril, ela não vai conseguir gerar. Então, uma pessoa estéril, em primeiro lugar, é uma pessoa que normalmente está longe de Deus dentro dessa perspectiva do que estamos analisando. Uma pessoa estéril é aquela que, na verdade, não consegue ter um relacionamento sério com Deus, não consegue ter um relacionamento profundo com Deus, não consegue ouvir a voz de Deus e, consequentemente, não consegue também atender à voz divina. E, por conta disso, essas pessoas acabam sofrendo demais, infelizmente, porque estão muito distantes dessa perspectiva de estar dentro de um projeto ideal do Senhor, ou, por que não dizer, dentro da sua vontade perfeita. Mas uma pessoa estéril também, ela acaba se tornando muito crítica, ou seja, é aquela pessoa que não consegue ver outras pessoas fazendo determinadas coisas e com sucesso, sem ter que emitir uma palavra de crítica, uma palavra pejorativa, algum tipo de mau juízo. Isso é muito ruim, porque quem mais sofre é a própria pessoa. Mas também uma pessoa estéril costuma ser desrespeitosa e invejosa. Ora, se a pessoa estéril está emitindo palavras de crítica, normalmente também ela está demonstrando despeito com aquilo que está falando e, consecutivamente, pode estar alimentando inveja no seu coração por conta daquilo que ela está dizendo ou, por que não dizer, por aquilo que ela também está fazendo. Uma pessoa
pessoa estéril, ela começa também a conversar pelos cotovelos, ou seja, ela corre um grande risco de se tornar uma grande mentirosa, justamente porque ela não apenas faz menção a determinados fatos sobre a vida de alguém, mas ela também acrescenta fatos àquilo que de fato é a realidade, o que é um grande perigo. Uma pessoa estéril não faz, infelizmente, aquilo que deveria fazer e não quer ver outros fazerem. Já viu que tem gente assim à nossa volta? Eles não fazem absolutamente nada, ou o que fazem nem sempre dá certo, ou quase sempre dá errado. E por conta disso, elas ficam frustradas. E aí, quando vem alguém fazendo alguma coisa que dá certo, elas querem se interpor e, infelizmente, não querem permitir que isso vá adiante. É um problema das pessoas estéreis. Uma pessoa estéril, infelizmente, também se torna uma persona não grata para Deus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus é aquele que faz a limpeza das varas, ou seja, dos galhos de árvore que geram frutos, para que essa árvore continue gerando mais frutos. Só que quando a árvore não gera frutos, normalmente essa árvore ela é cortada e lançada fora. Então, na verdade, essa pessoa que é estéril se torna não grata para Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nesse percurso que nós estamos caminhando através dele rumo ao céu, nós estamos aqui nesse presente momento no planeta Terra e temos que ser instrumentos na mão de Deus para que possamos ser férteis, para que possamos produzir frutos que realmente glorifiquem o Deus que nós servimos. Que todos nós sejamos capazes de ouvir a voz de Deus e tomar muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos e com a maneira como nós agimos, para que não nos tornemos estéreis e muito menos pessoas não gratas a ponto de repente, desagradarmos o Deus que dizemos que servimos. Pensa nisso.